Então, bem-vindo para o que será na casa te assistindo. É um prazer ter ele conosco na mais um programa, um podcast, ou bem um espaço de vez e voz para tudo aquilo que é importante e construtivo para nós nação. Hoje, ali conosco no estúdio, nós temos a nossa convidada, a Patrícia Santos Da Silva. da Silva, Assim mesmo. missionária da organização Jocum, com um projeto tão interessante que você está bem fazer e te passa a palavra para fazer a apresentação. Desde já eu quero agradecer por esse tempo especial que vocês estão me dando, a você que está nos assistindo também. Eu tenho certeza que você vai gostar do que vai acontecer nesse tempo. Então, me chamo Patrícia, sou da organização Jocum, quer dizer, Jovens com uma Missão, onde nós já estamos aqui mais de 35 anos em Cabo Verde. Sou um percussor da Tendas El Shaddai, onde o tio Honório, né, Sim, é o líder de lá, hoje em situação de cuidando da saúde, mas o trabalho continua, o trabalho não para. sim. Então, sem jogar como toca naquele ponto de tendas a Shaddai, né? Eh, Acho que tudo alguém está hoje o que tende a fazer, o resultado que surge daquela obra lá, né? E agora eu saco um novo projeto, né? Como é que te chama aquele novo projeto? Nós temos o projeto Amor na Prática. Sim, O Amor na Prática, que começa, na verdade, desde 2012 nós já trabalhamos com ele. Agora vimos lançar o nome mesmo, Amor na Prática, a partir de 2018, sim, onde nós damos o nome do Amor na Prática, onde nós desenvolvemos trabalho social com a comunidade. Na verdade, nós já realizamos trabalho social, sim, mas nós temos uma data específica, que sempre é 31 de outubro sim, a 1 e 2 de novembro. sim. Então, agora, para não conhecer a senhora um pouco mais, contar-nos história, como é que foi, o que é que passa até que chega ali na Cabo Verde. Ok. 2006 foi a primeira vez que eu estive aqui em Cabo Verde. Nós trabalhamos Cabo Verde, Senegal e Gâmbia. Foi uma experiência assim muito boa. E aí meu coração começou a palpitar para Cabo Verde. Retornei para o Brasil e quando estamos lá no Brasil, a nossa liderança de Jocum no Brasil, lá na sul da cidade sul da Bahia, Sim, Salvador, Bahia, a cidade sabe, cima Cabo Verde, sim, cima Cabo Verde mesmo. Eu sempre digo assim, quem chega na Bahia e come da feijoada é igual chega em Cabo nunca Verde comer vi. da cachupa. Sim, Então, fica bem animado. E aí, 2006, retornamos e fomos desafiados para voltar de novo. 2009, retornamos para Cabo Verde para dar continuidade ao trabalho que já existia, claro, a Tendas El Shaddai, mas com os outros projetos. Como hoje mesmo, nós temos o quê? Temos um jardim, fundo de calabaceira, tem um grupo de futebol. Nós também temos o quê? Trabalho social com a comunidade, temos projeto também com criança. sim, E temos esse trabalho, que é o projeto Amor na Prática, que nós temos desenvolvido na cidade de Praia. sim. E, então, Baiana, ali na Cabo Verde, Eu fiz Baiana em Cabo e já Verde. conhece algum tipo de pessoas, Ilha de Santiago, ou conhece outras ilhas ali Todas as ilhas já conheci. Ah, Todas as ilhas eu acho assim. Eu até abuso. Eu digo, Santa Luzia, eu só passei, como estava no avião, passamos por sim, Santa Luzia. E eu digo assim: olha, todas as ilhas, o que me encantou, a culinária e também, cara, como é que se diz? O crioulo, sim, totalmente diferente um do outro. Não é, precisa nem longe. Quando a gente vai ali em Santiago, vai ali ali em Cidade Velha, a gente sim, já percebe que o crioulo é diferente. E a culinária, eu lembro que uma das ilhas que me chamou muita atenção, sim, quando eu cheguei no Maio, e me ofereceram um espaguete, né, que se sim, chamam. E aí, com caranguejo, eu pensei, caranguejo, esse negócio é bom, excelente. Então, eu até indico, quem for no Maio pode comer espaguete com caranguejo. de caranguejo, Prato sim, bom, viu? sim, Todas as ilhas já passei por ela, trabalhamos em algumas ilhas. Só tem uma, na verdade, Santo Antão, eu só fui de folga. sim, É uma ilha que eu desejo ainda ir trabalhar lá. As outras ilhas nós trabalhamos, Santo Antão fomos só de folga. Fomos uma segunda-feira pela manhã e voltamos à tarde. E com o projeto de voltar naquela ilha para poder também servir a comunidade. sim. Então, de que as viagens, então, dentro de Cabo Verde, que quase tudo ilha, é só Santa Luzia que escapa, né? Santa Luzia. E se tiver oportunidade, quem sabe um dia eu passo por lá. Eu digo até que é a minha ilha. É. Ai. Então, de tudo que as viagens ali, tu pode contar histórias e desafios e coisas que têm Nossa, visto nos sim. últimos anos? Eu lembro que a primeira viagem que nós fizemos foi em 2014. Sim, Nós estávamos com alguns.
4 cabo-verdianos na época, e estamos com 3 brasileiros. Nós fomos para trabalhando, primeiro logo foi trabalhamos em Boa Vista Sim. e São Vicente. Foi as 2 ilhas que nós fomos trabalhar. E o maior desafio é porque os jovens, eles desejando muito ir, mas o que pega para todo mundo é dinheiro. Sim. E nós sempre falamos em dar passos de fé, nós trabalhamos muito com a questão de dar passos de fé. E eu lembro que nós estávamos lá com a equipe, e porque o objetivo nosso é o quê? Nós treinamos, não só o cabo-verdiano, que nós não recebemos só cabo-verdiano, nós Sim. recebemos pessoas também, como do Brasil, já recebemos pessoas de Guiné-Bissau, já recebemos pessoas do Chile, para vir trabalhar conosco. Então, nós treinamos eles para realmente servir a comunidade. E eu achei muito interessante, uma das moças, que ela disse assim, eu acredito que eu vou. Sim. E eu brinquei, eu peguei um papel e disse assim, aqui é a minha passagem, por fé. Ela disse assim, aqui também é a minha. E realmente nós fomos a primeira a chegar lá, nessa ilha, onde nós tivemos assim, experiências boas demais naquele lugar. Sim. Onde conhecemos pessoas assim, coração muito bom. Uma experiência que nos marcou muito foi de uma criança. Essa criança estava hospitalizada e fomos lá visitar com o pastor até Ivan Duarte. Sim. Ivan Duarte. Na época ele estava lá, assim, um pastor assim que nos recebeu muito bem com a sua família. E quando ele fez assim, olha, essa criança está para fazer uma cirurgia. Foi a Sim. fala que disse, está certo. Mas se ela precisava, na verdade, ela estava em uma situação complicada. E aí eles disseram assim, se ele não der resultado do que eles esperavam, Sim. até a noite ele precisaria fazer uma cirurgia. Então, a única coisa que nós fizemos, o que é que nós podemos fazer? Nós aprendemos que existe uma coisa que se chama oração. O que é oração? Oração é conversar com Deus. E nós conversamos com Deus e mostramos a situação da criança e dizemos, olha, o senhor pode. Porque nós entendemos que não é o homem que faz, ninguém pode fazer nada. Porque o poder está na mão de Deus, pertence a Deus. E a confiança e a convicção que nós temos que ter. Oramos, fomos embora. Sim. E no outro dia, eles perguntaram quem era esse povo que estava lá, porque a criança realmente deu o resultado que precisava e não precisou fazer a cirurgia. É. Então, foi uma experiência boa, que animou muita equipe. E quando nós saímos de lá, uma coisa que o pastor deixou assim bem claro, ele disse assim, olha, eu já passei por várias experiências, Sim. experiência muito boa, mas conhecer essa equipe foi muito bom, eu tive uma experiência que marcou a minha vida. E realmente andar com Deus marca nossas vidas mesmo. Isso Sim. aí nessa ilha. E a outra, quando nós chegamos também Boa Vista, depois São Vicente. São Vicente, quando foram nos receber, já 2014. Sim. Nossas malas não chegaram todas. É. As nossas malas É. não chegaram todas, mas sempre a gente prepara a equipe, sempre leve alguma coisa na mala de mão. E passar Porque com se eu reserva posso só sair em por caso de reserva, tem que estar acontecimentos. preparado. Sim. Uma coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos estar preparados. E aí, ok, e quando, para nossa surpresa, estamos muito cansados. Além das nossas malas ficar, e chegamos lá, alguém esqueceu a torneira aberta e a casa que nós íamos ficar estava cheia de água. E o pessoal cansado olharam para mim e eu disse, não murmura não. O que é não murmurar? É não reclama. Sim. Porque nós temos uma tendência a reclamar por tudo. E quando nós reclamamos, nós perdemos a oportunidade de aprendizado. Sim. E quando eles olharam para mim, eu disse, não reclama não. Não reclama. E nós não reclamamos não. Começamos a limpar. E foi tudo muito rápido, conseguimos descansar. E foi assim, uma experiência muito boa também naquela ilha. Então, cada ilha que nós passamos, nós tivemos uma experiência bem diferente que, assim, impactou a minha vida. Eu quero Sim. dizer por mim, porque eles não estão aqui, eles não podem falar por eles, mas quer dizer por mim. Sim. Foi assim, impactou mesmo. Então, hoje Deus está a fazer coisas, ação na vida de alguém, né? Sim. E também, mesmo nas circunstâncias que cada parece que é muito bom para nós, mas não está hoje também Amor de onde Deus. Deus E outra presente. coisa, eu sempre digo, milagre não se explica, Sim. milagre se vive. Sim. Então, nós começamos a viver a questão das passagens. Acerca do dinheiro, graças a Deus o dinheiro chegou, nós compramos as passagens, chegamos nesses lugares. E Sim. cada experiência que nós passamos realmente nos impactou. Até hoje, eu sou impactada por cada ilha que eu passei, cada pessoa que eu conheci, Sim. marcou a minha história. Então, se no Flama Cabo Verde está no coração de senhora, então não se está falando a Minha verdade. filha, eu me já de li. Sim. Eu vejo minha povo, eu Sim. realmente, tá no coração mesmo. Eu poderia estar na minha terra, poderia. Na minha terra tem muita oportunidade de trabalho. Não estou aqui por não é falta de oportunidade, mas porque realmente Cabo Verde está no meu coração. Eu amo essa nação, eu amo esse povo. Sim. Então,
Fala naquele que flama Projeto Amor em Ação, né? Começa desde 2006, que assim, Não, o projeto ele, na verdade, ele começou em 2012, que nós sim, começamos com essa ação, sim, mas o nome Amor na Prática, na verdade, o amor é Amor em Ação, sim, mas na crioulo fica Amor na Prática, sim. então nós demos o nome em 2018, que demos o nome do Amor na Prática. Agora, por que o Amor na Prática? Ali na Cabo Verde, fala assim, a boinha cresceu, né? Esse que Assim, tá a boinha lá, né? cresceu, mas a boinha cresceu, não é só não dizer a boinha cresceu, é na prática. Falar eu te amo é fácil, mas o provar o amor é na prática. Sim, É eu mostrando que eu te amo, fazendo alguma coisa que vai trazer alegria ao seu coração. Como é que eu digo assim, a boinha cresceu, mas eu te maltrato, eu falo mal de você, sim, eu te julgo, ali aponta dedo um para companheiro. sim, Então, que amor é esse? Então, não, vamos trabalhar assim, o amor na prática, vamos mostrar o que realmente é o amar. O amar é o quê? Eu abro mão da minha própria vontade, do meu próprio eu, para servir o outro. Então, é um sacrifício. E sim, baseado no que nós trabalhamos isso? Em João 3,16. sim, Eu gosto de João 3,16, porque diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso se chama o quê? Amor. Que amor é esse? Sacrificial. Um amor de renúncia. Ele renunciou o melhor dele. sim. Aí eu digo, você diz, a banha é cretiu, mas você está disposto a renunciar o seu melhor em prol do seu companheiro? Você entende o que é isso? Sim. Então, por isso nós colocamos a mão na prática e o nosso objetivo é exatamente isso. O que é que eu posso fazer para te ajudar? Vamos lá. Eu tenho 2 sapatos. Aí eu olho para você, eu percebo que você não tem nenhum. Sim, Aí eu digo, não se preocupe não, você vai ganhar um dia um sapato, você vai ganhar. Mas eu tenho 2, eu posso. Se eu percebo que o seu número é o mesmo que o meu, por que eu não posso te doar um e ficar com um? Isso é exato. amor. Sem amor, sim. Isso é amor. Agora, essa historinha de dizer eu te amo, eu tenho o que é meu, ainda quero o que é seu, aí isso não é amor. Isso. É próprio aquilo que Jesus notou já nesse exemplo, né? Uhum. Que ele também fazia o mesmo, que falou, meu amigo está da vida Pelo para seu pelos... próprio amigo. Exatamente. Eu Sim, acho tão bonitinho. Eu assisti um casamento ali na Cabo Verde, e aí o reverendo falou assim mesmo: olha, o senhor, voz marido, o senhor precisa dar a vida pela sua esposa. O rapaz fez, é morte. Ele ficou com de é, assustado. Porque o amor é isso. O amor é estar disposto a morrer pelo outro. sim, Você quer ver uma coisa para ficar mais claro para os nossos ouvintes? Você que é pai, você que é mãe, você tem seu filho. Você teria coragem de dar seu filho para morrer por essa humanidade? Com certeza não. Mas com certeza você morreria até pelo seu filho. Isso é amor. Amor é sim, isso. O ponto que eu me dou pela vida do outro. Eu vou me sacrificar pela vida do outro. Eu vou renunciar por alguém. Então, o projeto começou disso aí. Então, como é que nós começamos logo de início? Qual era o nosso sim. primeiro trabalho? Que foi aumentando. O trabalho foi aumentando. Logo nós começamos todo dia 1 e dia 2 nós pegamos uma equipe no cemitério. Isso foi quando, né? Que Isso ano? já começou, não, 2012 a 2012. gente já fazia Sim, isso. Começou primeiro assim. sim, O nosso trabalho de 2012 começou fazendo o quê? Nós íamos todo ano, 1 e 2, nós íamos para o cemitério com a equipe. Uma equipe fica na organização e uma equipe vai para o cemitério. Uma equipe fica na frente do cemitério, aferindo tem sangue, glicemia do povo, levamos água, sumo, para servir o povo pelas suas necessidades. sim, Uma equipe entra no cemitério e vai lá consolar as pessoas que estão chorando. Porque imagine, pense para quem perdeu um ente querido. Todos nós já perdemos um ente querido. sim, E de repente você está lá chorando e alguém chega e te dá um abraço. Me faz lembrar de uma história de uma senhora que ela estava chorando, assim, copiosamente. Ela estava amargurada. Ela tinha perdido um filho. E uma das moças da equipe chegou e disse assim: eu posso te dar um abraço? Ela disse: pode. E ela disse assim, depois que essa moça abraçou, ela fez, eu só precisava desse abraço. sim. Só desse abraço. Eu tive uma experiência também de uma senhora, eu não sabia da história dela. Em menos de um ano, ela perdeu 2 filhos. É, é triste, Não, né? Muito imagine, triste. para quem perdeu um, já está difícil, imagine 2 em menos de um ano. Sim, É muita dor, é muito sofrimento. E de repente, quando eu vejo aquela mulher chorando, eu pedi licença a ela, perguntei, eu posso te abraçar? Ela disse, pode.
E quando eu abracei ela, ela se sentiu muito feliz com aquela situação, a ponto que entramos em contato, porque a gente também faz isso, nós anotamos o contato da pessoa, depois para saber como é que a pessoa está. Ela nos convidou a equipe para almoçar na casa dela. E tinha um amigo dela que falou assim: eu acho esse negócio desse trabalho de vocês de louco, assim mesmo. Como é que vocês vão fazer o que no cemitério? Mas dá certo. Porque essa senhora estava nessa situação, vocês chegaram lá e trouxe consolo para o coração dela. E cabo-verdiano próprio te vive luto de maneira intenso. Muito. É uma coisa que eu trabalho essa matéria, a dor da perda. Em 2018, eu fui até para Angola dar uma aula, uma palestra sobre isso. E que foi uma coisa até leve para eles. Eles ficaram assustados quando soube da matéria, e porque Angola, na verdade, eu acho que o continente africano em si, ele sofre muito com essa questão da perda, né? Eles choram muito. E às vezes eu fico pensando, o que é que te leva a essa dor toda? Tanto é que eu conheço pessoas que ela diz assim mesmo, até hoje, quando alguém morre, ela diz assim, eu lembro do meu pai que já morreu. Eu lembro de minha mãe que já morreu. Eu sei que é cultura, mas tem coisas que nós podemos trabalhar nesse sentido. Por quê? Porque tem pessoas, se ela não cuidar, ela entra na depressão. Sim. Porque o luto, quando você vai trabalhar, você vê que até um ano é normal. E se você passa de um ano, já é risco de você entrar na depressão. E tem pessoas que, infelizmente, vamos dizer, às vezes o pai morre, o marido morre, não, ela morre junto com ele. Não. Você entende? Sim. E às vezes ela esquece o pai ou a mãe, às vezes é o pai que foi, às vezes a mãe esquece que ela tem os filhos que precisam dela. Sim. E às vezes é o filho que o pai e a mãe foi e eles esquecem que a vida continua. E que é o ciclo da vida. O pecado fez com que isso acontecesse. Quando o homem foi formado com um objetivo, viver eternamente. Mas a desobediência, que até hoje nós vivemos isso, gerou a morte. E houve essa separação. E por isso existe esse sofrimento todo. Então, a gente entende isso por entender essa situação. E eu percebi também que no período do Covid, o povo sofreu dobrado. Ah, por quê? Ah, essa é Sim. a pergunta, né? A Sim, percepção, por quê? curiosidade. Uma curiosidade. A percepção, por quê? Como nós vivemos ali na Cabo Verde o luto de uma maneira intensa, Sim. então imagine, era proibido se visitar por causa do Covid. Você entende? Sim. Então era proibido se abraçar por causa do Covid. Quantas pessoas ficaram sem visita nessa época do Covid? Porque não podia. Enterrava, acabou, e ninguém podia visitar ninguém. Então imagine para essas pessoas que não teve esse oi, estou aqui com você. Sim. Quanto ela não sofre ainda hoje? É aquela solidão que a pessoa. Exatamente isso, essa solidão de. É como, talvez, alguém poderia ter vindo, mas ninguém veio. Alguém Sim. poderia ter ligado, mas ninguém ligou. É a preocupação, porque até eu pensei, eu confesso que quando o Covid veio, eu pensei assim, o povo vai crescer, o povo vai ficar melhor. Mas parece que o povo não entendeu a mensagem. Eles não entenderam a mensagem. E parece que o pessoal ficou mais egoísta. Porque ficou todo mundo com medo de todo mundo. Eu lembro que uma vez no supermercado, foi tão interessante, eu cheguei no supermercado e a senhora, ela me olhou, estava na fila, ela, bem forte, chega para lá. Sim. Eu olhei, calma senhora, calma, não precisa ficar nesse desespero não. Morrer todo mundo vai mesmo, não tem pra onde correr. Agora o problema não é morrer, porque todo mundo vai morrer. É consequência de pecado. É a consequência do pecado, mas o problema é, para onde você vai depois da morte? Sabe por quê? Querendo ou não, existe duas eternidades. Uma com Deus, outra sem Deus. Aí um dia eu, conversando com um rapaz, eu digo, olha, existe duas eternidades, uma com Deus, outra sem Deus. Você vai para onde? Ele fez, Deus é que sabe. Eu digo, ei, não, meu filho, você que sabe com a sua prática. Lina Cabo Verde diz assim, ó, morreu, descansa a cabeça. Não, 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 não. Depois da morte, segue esse juízo. E quando esse juízo chegar, o que é que eu vou apresentar diante dele? Você entende? Sim. Então é isso aqui, por isso que nós trabalhamos nesse sentido. E aí, quando chegou já 2018, a dinâmica mudou como? Nós aumentamos agora. Vamos fazer isso. Vamos fazer ação social também com a comunidade. Porque antes a gente só fazia no cemitério, Sim. ok? E aí, em 2018 em diante, nós já começamos a escolher algumas zonas que a gente precisava, via que tinha alguma necessidade gritante, nós íamos para lá. Então, já tivemos Casa Lata, tivemos aqui Palmares, tivemos Achada. O ano passado, tivemos Eugênio Lima. Eugênio Lima nós tivemos em 2023. Nós tivemos uma atividade lá em Eugênio Lima que foi muito bom.
com criança, com os adultos. Então, teve cesta básica, que nós entregamos também. O ano passado, foi mais recente, foi quando nós fizemos Chá da Mestre Paz, né? Chá da Mestre Paz. E por que Tchada, Mestre Paz? E por que Tchada? Por ser um bairro mais populoso e pela realidade que Tchada estava vivendo. Hoje vive ainda vive. Mas Sim. hoje eu percebo, eu tive uma percepção que depois desse movimento Tchada, Mestre Paz, eu pude ver outras pessoas se levantando, fazendo marcha, dizendo: nós não aceitamos violência nas Tchada. Não, e já dessa muda mesmo. Aham. Então Não você tem vai impacto. vendo o resultado. Sim. Só que é um trabalho de formiguinha. Às vezes você diz assim, você faz aqui, você acha que vai acontecer logo. Não é um processo. Sim. Agora, o que é que pode mudar? Quando todo mundo junta a mão. Vamos estar juntos? O que é que você percebe aqui? Eu percebo que isso aqui está ruim. Então, se eu percebo que isso aqui está ruim, nós vamos tratar. Qual o maior erro? Da onde começar? Nosso maior problema dentro da própria família. Sim. Por quê? Vamos lá. Se eu tenho um filho que eu percebo que o filho teve uma atitude mareada, Sim. qual o certo? Eu corrigir o filho ou eu encobrir o erro do Não, filho? é corrigir, que tem que corrigir, Precisa senão. corrigir. Sim. Mas muitas vezes acontece o que ali? Mamãe vem, papai vem, passa a cozer. Vamos pela cabeça do filho. Sim. E aí o filho continua achando que a mim faz isso, mamãe, papá não corrige, então eles concordou comigo. Sim. Se ele concordou comigo, vai dar ousadia à criança continuar fazendo coisas piores. Sim. Você entende? Sim. Então, é o que nós trazemos para os pais. É corrigir mesmo. Mas não é o matar, né? Espancar, porque às vezes o pessoal acha que o Sim. espancar que vai resolver. Não é isso. É o sentar, corrigir e conversar. Vem cá, você fez isso foi errado. E não pode. E começar a tirar coisas também, porque às vezes é isso que nós fazemos. A criança, ele erra, em vez de nós tirarmos alguma coisa, nós damos para ele. O que é que tem hoje estragado a nossa comunidade? Que é uma arma poderosa, poderosíssima, mas que tem acabado com o relacionamento dentro da casa. Um móvel. Sim. Como é que o pai ou a mãe pegou uma criança de 10 anos ou 9 anos, já dá um móvel para ele? E sem controlar o que ele está vendo ou não. O que é que ele quer que vai acontecer com aquela criança? Nós tivemos uma situação recente no Brasil, recente porque eu digo que não tem nem um ano, de um menino que ele utilizava, estava lá com um móvel e já tinha um namoradinho. Onde é que é um menino? Um adolescente já pode ter namorado? Como assim? Não, nem sustenta a cabeça dele. Nem terminou estudo, já com namorado. E só porque ele pediu os pais para ir ver a namorada em outro estado que os pais nem sabiam quem era, uma namorada virtual, porque os pais disseram não, ele assassinou o pai e a mãe, irmão. Quer dizer, matou o pai e a mãe, porque não deixaram que se vou matar meu irmão. Por quê? Vou matar meu irmão? Porque quem vai cuidar dele? Você entende? Então, é o cuidado que nós temos que ter. E às vezes o que os pais estão fazendo? Até criança hoje. A criança está chorando, vou lá dar um móvel para ela para acalmar a criança. Não funciona desse jeito. Então, por isso nós estamos com uma geração muito complicada. Então, aquele papel de cuidar da nossa sociedade, desde casa que tem que Precisa ser. começar. Porque às vezes nós já estamos assim. Vamos lá, a parcela de todo mundo. Primeira parcela é os pais, pai com mãe. É na casa. A primeira escola é a casa. O primeiro professor é o pai e a mãe. Eles são o primeiro professor. Aí vem uma pergunta para você que está nos assistindo. Você como pai, você como mãe. Que tipo de professor você está sendo para o seu filho? Que tipo de professor você está sendo para o seu filho? Eu vi uma situação ali na Cabo Verde que eu fiquei assustada. Eu assustei. Eu vi. Sim. Não foi ninguém que me disse, não. Eu vi. Eu estava em uma loja. Uma criança pediu para o pai uma calculadora. Há muitos anos. Há muitos anos isso aconteceu. O pai pediu, a criança pediu para uma calculadora, o pai disse que não ia dar, não ia dar, a criança se estudando, na hora de pagar, foi o que o pai fez. Fez a criança passar com a calculadora sem pagar. Você sabe o que foi que o pai fez? Você sabe o que foi que aquele pai fez? O professor fez. Ele disse, seu filho, você pode roubar. Ele ensinou o filho. Sim, com um mau exemplo. Com um mau Né? exemplo. Sim. Você entende? Eu gosto de uma história que eu vi que me chamou a atenção. Um certo homem, ele foi para um parque de diversão com 2 filhos. E lá tinha escrito, criança de 7 anos não paga. Ele estava com 2 filhos. Só que um tinha 10 anos. O de 7 não pagava, mas o de 10 pagava. E quando ele foi e pagou o dele do de 10 anos, o homem está na bilheteria e disse assim, se o senhor não me dissesse nada, o senhor passava com o seu filho, que nem parece que ele tem 10 anos. Se eu passasse com ele, eu enganava o senhor. Não era? Sim. Mas que exemplo também eu estava dando para o meu filho?
Então, como é que eu quero que meu filho seja uma pessoa de bem se eu sou a primeira pessoa a não dar exemplo? Como é que eu digo ao meu filho que mentir é errado, se quando alguém me liga, alguém diz o quê? Chama seu pai e você diz assim, diga que seu pai ou sua mãe não está. Você entende? Então, você está ensinando seu filho o quê? A mentir. E Sim, você está ensinando seu filho a mentir só o quê? Para a comunidade? Você está ensinando seu filho a mentir para você também. sim, Porque ele vai achar que é normal. Isso é caráter. E nós precisamos forjar, trabalhar o caráter dos nossos filhos. sim. E nós cabo-verdianos mesmo, às vezes não gosta de falar, tá falando, tem um jeitinho brasileiro que eu conheci Uhum, na sim. internet, mas cabo-verdiano também tem o seu O jeitinho, o experiente, né? Esse jeitinho jeito. cabo-verdiano. Sim, Mas é exatamente esse jeitinho que a gente utiliza é que está estragando a nossa comunidade. É como eu disse, os pais têm a fase dele, o professor também na escola tem a participação dele, e que hoje os professores já não querem mais ter essa preocupação. Por que não querem ter mais essa preocupação? Porque antigamente o professor podia até educar a criança. Hoje já não pode também. Hoje, se o professor falar alguma coisa, as crianças já querem bater no professor e os pais já concordam com aquilo. Então, o pai, primeira função é os pais, a escola tem, o governo também tem. sim, O governo tem. Então, todo mundo tem a participação. Como é que o governo tem a participação dele? Quando o governo ele investe, enviando recurso para que a escola dê boas condições para o aluno. sim, Porque vamos lá, vamos pensar aqui. Tem criança que tem condições para estudar, ok? Não é isso? sim. O que, é que nós estamos fazendo com as crianças que não têm condições de estudar? O que, é que nós estamos fazendo com as crianças? Eu tenho certeza, já começou o ano letivo. Quantas crianças não foram ainda para a escola porque não tinha um lápis ou não tinha nenhum sapato para ir? Então, nós precisamos pensar nisso. Eu lembro no meu tempo, a gente tinha vontade de ir para a escola por dois motivos. A gente gostava de chegar lá para nossos amiguinhos e já sabia, estava 10 horas, a escola dava lanche para os alunos. Nós tínhamos lanche todos os dias. Tínhamos lanche todos os dias. E uma coisa que se tirou da escola também. Não sei como funciona aqui, mas no Brasil eu lembro que quando nós chegávamos na escola, antes de entrarmos na escola, todo mundo tinha que orar o Pai Nosso Sim. e cantar o hino da bandeira. Era necessário fazer isso. Imagine, nós orávamos o Pai Nosso, todo mundo. Depois o hino da bandeira tinha que, e depois entravam para a sala de aula. Sim. E como é que está hoje? Aí sabe como é que está nossa sociedade aqui, Cabo Verde? Que a minha agora é de Li. Papai vai e viaja, ok? Tá larga ali. Tá larga aí, mamãe vai ter que trabalhar. Quem fica na casa para cuidar dos filhos dos menores? O irmão é o mais velho, ou o mais grande. Sim. Ele que fica na casa para cuidar do irmão. Ele consegue ele consegue viver uma infância? Não. Porque ele pega uma maturidade fora do tempo. Ele não vive a fase dele. Todos nós temos fase. E tem criança ali na Cabo Verde que ele não consegue viver a fase dele. Sim. Ele cresce antes do tempo. Ele amadurece antes do tempo. Ele tem que dar resposta para a sociedade antes do tempo. Aí como é que fica? Nós temos uma sociedade cabo-verdiana órfã Sim. de pai e mãe vivos. Órfão de pai e mãe vivo. Sim. Eu lembro, eu ia para a escola, quando eu chegar, minha mãe tinha que mexer minha bolsa toda. Eu ficava chateada porque ela mexeu na minha bolsa. Hoje eu entendo. A gente não podia chegar com nada diferente. Se eu chegasse com um lápis que não era o que ela tinha comprado, ela perguntou: quem te deu esse lápis e aonde você achou? Vai, devolva, não é seu. Hoje, os filhos chegam, chega na casa, papai e mamãe não procura saber o que é, não olha nada. Não olha nada. E aí vai reclamar de quê? Vai cobrar de quê? Aí depois o que a gente faz? Porque o governo, sim, calma aí. O governo tem a parcela dele. Cada um com sua Cada um com parte sua também. parcela. Cada um pega a sua parte. O governo pega a dele, vamos investir. Governo para os senhores, vamos lá. Vamos investir na educação? Vamos lá. Sim. Como nós podemos investir? Recursos. Envia recursos para a escola. Sim. O que a escola pode fazer? Administrar bem os recursos. Precisa de pessoas que vêm administrar bem os recursos. Papai, mas mamãe, o que tem que fazer? Cobrar dos filhos quando chegar em casa. Tem que estudar. Hoje uma amiga minha estava falando que está assustador. E é verdade. Você pega um autocarro hoje, ninguém olha mais para ninguém, ninguém fala com ninguém. Todo mundo assim no móvel. Hospital. Como é que pode? Hospital. As pessoas estão no hospital, tá lá com o móvel. Sim. Hoje eu falei com a senhora, eu disse, olha, eu acho que tem pessoas, alguns tipos de serviço,
que você tinha que ter um horário para usar móvel. Não, mesmo hora que não vai, não estava para instituições públicas, é isso que tá passa. É uma falta de ética no trabalho grande. Que... Isso é horrível. Olha, um dia eu estava em certo lugar, não vou dizer o nome que é antiético, Sim, sim. tem que cuidar, né? E tinha um rapaz lá, ele estava para observar quem passa e quem não passa. No caso, seria um segurança. Então, o segurança lá com o móvel. Que Aí, diabo agora como diz ali isso? na Cabo Verde, a minha atrevida própria, a antiga diz, olha, filho de Beli. Pô, se passa alguém ali, sim, sim, e eu consegue, olha. Aí ele, eu digo, não dá não, meu filho. Vai soltar 10 pessoas, mas nem vê. Não tem como, eu preciso entender uma coisa. Eu preciso administrar meu tempo. Eu vi hoje eu li sobre isso. Sim. Eu li sobre isso, contou uma história de uma mãe que era professora, e ela começa a ler, a, no caso, um documentário de uma criança. E a criança, porque a pergunta foi, o que você gostaria de ser? A criança disse, um móvel. É. Eu gostaria de ser um móvel. E aí ela vai lendo, por que ele gostaria de ser um móvel? Porque meu pai, quando chega em casa, ele tem tempo para o móvel, mas não tem para mim. Minha mãe tem tempo para o móvel, mas não tem para mim. Sim. Pense você que situação. Meu pai, eu chamo a atenção dele para alguma coisa, mas minha mãe, eles não me atendem, porque o móvel atende, ele vai atender a pessoa do outro lado. Imagine aonde nós chegamos. Sim. E aí o pai falou assim para a esposa, e quem foi esse aluno? Ela disse, nosso filho. Era exatamente o filho daquela professora. É. Você entende? Então, eu acho que nós precisamos acordar se nós queremos mudar a mentalidade da nossa geração. Hoje nós temos uma geração confusa. Ninguém sabe mais quem é, ninguém sabe quem é quem, ninguém sabe o que quer fazer da vida. Eu tenho uma frase que é certa. Quem não sabe quem é, não sabe onde chega. Se você não tem um projeto de vida, você vai chegar aonde se você não tem um projeto de vida? Não tem onde chegar. Não tem como alcançar nada. Eu preciso ter um projeto de vida. Sim. E também tem uma fala que eu gosto muito. Me diga com quem tu andas, que eu vou dizer quem você é. Quem você está andando com quem é? Então, se você anda com pessoas de bem, você vai ser pessoa de bem. Mas se anda com pessoas de mal, pode até não ser de mal, mas se alguém te ver, você vai passar como uma pessoa de mal. Nós precisamos ter cuidado. É. E torna tudo isso que fala de que os projetos ali, né? Nota hoje aquele papel que associações têm, que a igreja própria também, que se Sim, não é na Bíblia, né? Que está para cuidar do órfão, da do pobre, viúva. da viúva, Sim. do estrangeiro, né? Aham. Então, cada um de nós sabendo deve tomar a nossa responsabilidade, Aham. ele pega na Sim. cajado, né? Pega na, na vara, Não, aliás, né? Para não exatamente. fazer o trabalho que não tem que fazer. E, em continuação, esse ano, qualquer outro trabalho que... Então, esse ano nós estamos com Lamentações 3:21. Sim. Trazer a memória o que te gera esperança. Ei, você que está nos assistindo, o que te gera esperança? Então, o que você pode trazer à sua memória que te gera esperança? Dia 5 de julho, nós comemoramos Cuzelina, Cabo Verde. Foi independência, né? Independência de Cabo Verde, Cassimento. Sim. Então, teve festa ali. A minha estava para Mode, a minha estava lá em Picos, Sim. dando um treinamento. Estava, na verdade, um seminário que teve lá. Também estava ali em praia. Mas nós pensamos, o que fazer? Vamos fazer algo diferente? Vamos lá. Então veio a ideia, sentamos, nós recebemos esse ano, nessa caminhada vai conhecendo muita gente. E nós conhecemos um produtor de eventos. E ele veio, sentou conosco para poder avaliar o projeto. E quando sentou para avaliar o projeto, fez assim, Honório também, ele ama música. Sim. Ainda até a música, ele não sabe cantar não, mas gosta da música. E aí falou sobre fazer, por que não fazer algo diferente? Então, como é que vai funcionar esse ano o Amor na Prática? O Amor na Prática vai funcionar dia 31, nós vamos ter uma noite gospel. Mas por que Pamode uma noite gospel linda Cabo Verde? É a pergunta talvez que o público possa fazer. A música está no coração do povo cabo-verdiano. No coração só não, no sangue. Sim, não. É igual na Bahia. Tudo coisa é Tudo música. é música, Tudo tudo é música. Está no sangue. Então, mas o gospel não é muito visto ali na Cabo Verde. Você vê Guiné-Bissau, Gâmbia, você vê Senegal, Brasil, você vê. Brasil é forte, mas ali não. Então a ideia foi, vamos fazer, então vai ter a noite gospel. Vai ser aonde? Vai ser na Assembleia Nacional a noite gospel. Vai ser no dia 31,
às 20 horas, na Assembleia Nacional. Sim. Onde eu acredito que vai ser um tempo novo, de algo novo, que vai ser a primeira edição do Gospel. Então, vai ser algo novo que vai acontecer ali na Cabo Verde. E que nós queremos realmente encher aquilo ali. São 800 convites, na verdade. Nós já passamos alguns convites, já ainda tem alguns para passar. São 800 convites que só pega o quê? 800 pessoas, não pega mais do que isso. Então, Sim. isso é sinal. Agora vai para o governo de novo. Vamos lá, senhor de governo. Já precisamos de o quê? De uma Assembleia maior. Sim. Vamos precisar de uma Assembleia maior, porque quem sabe os próximos deviam lotar, né? 800 pessoas, você olhando assim, parece muito. Mas não é tanto, não. Não é. Então precisa. Tipo, só Cidade de Praia tem 128 mil pessoas, Pois ok? é. Então imagine quantas pessoas vão desejar ir para o gospel e não vai poder entrar. Sim. Vai ficar só na vontade, só de ouvir falar e ver lá a programação, mas não vai poder, porque nós só temos o quê? 800 convites. 800 convites, menos, porque já passamos a maioria dos convites Sim. para o pessoal participar conosco dessa noite gospel. Então, dia 31, noite gospel. Aí, dia 1, o que, é que vai acontecer? Dia 1, nós temos uma marcha para Jesus. Mas por que marcha para Jesus? Já vai que você vai entender um pouquinho. A marcha para Jesus, dia 1, se comemora de todos os santos ali na Cabo Verde. Não é assim mesmo? É. Dia de todos os santos? Sim. Então, nós queremos comemorar o santo dos santos. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma paleta de uma música. Vamos lá, Terninha. Só para vocês entenderem um pouquinho aqui. Diz assim, ó. Por amor, sua vida entregou, meu Jesus, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, por amor, sua vida entregou, meu Jesus, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Só essa trechinho aqui é exatamente por isso que nós vamos fazer essa marcha, porque foi por amor. Como diz João 3,16, Deus amou o mundo e deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu seu único Filho, Jesus, para morrer no Calvário por mim e por você. Então, por esse amor, que nós vamos fazer essa marcha, nós convidamos, nós convocamos você de praia, você das outras zonas, venha participar conosco. A concentração vai ser bem onde? Vai ser ali em frente à Igreja Nazareno do Pratô, onde tem também a Embaixada dos Estados Unidos. Então, 9h40, nós queremos concentrar ali para 10 horas nós sairmos. Mas sair dali para onde? Para Mode, ali. Lembra o movimento da independência? O povo subiu o platô. Então, nós vamos subir também com essa marcha e com a representação das ilhas. Até então, já estamos com 10 ilhas. 10 não. No caso, nós somos 10 ilhas, né? Uma que não é habitada, que é a Santa Luzia, mas falta 2 ilhas ainda de representação. Nós precisamos de Boa Vista e não tem ninguém representando Boa Vista nem Santa Luzia. Mas, Patrícia, para que Santa Luzia? Santa Luzia tem história. Tem. Santa Luzia tem história. E tem pessoas que nasceram em Santa Em Luzia. Santa Luzia, eu fiquei impactada quando eu vi sobre isso, que teve um senhor que nasceu em Santa Luzia, e os pescadores, e os pastores. Entende? Então, tem uma história. Então, falta essas 2 ilhas. Nós já temos representação de Guiné-Bissau. Tem um povo que vai estar representando a Guiné-Bissau com stand. Nós queremos stand, colocar as stands nesse dia onde. Patrícia, onde vai ser esses stands? Olha, fazemos a caminhada primeiro, né? Então, vamos pegar o quê? Vamos primeiro para a caminhada, para o povo entender melhor, gente. Então, pegamos ali o platô, passamos a rua principal, Alexandre, vamos para a praça, descemos ali Gamboa, passamos Vaza. Por quê? Quem está ali? O estádio. Tem história o estádio. Para quem não sabe, eu tô assim. Eu já amava Cabo Verde, tomando mais ainda. Famoso tomando. Quando eu vou ouvindo a história, por isso diz, trazer a memória que te gera esperança. Quando eu vi a história, que ali na Várzea, antigamente, o pessoal se reunia para assistir filme. Os grupos, comunidade. Eles faziam ação social ali. Então, nós vamos passar ali em Várzea, vamos passar Palácio do Governo, vamos passando
aquela pista ali toda, né? Aquelas estradas ali. Sim. Vamos passar em frente ao, onde tem o Milka Cabral, ali, Sim. ali perto da Biblioteca Sim, da biblioteca, sim. Nacional. Então, o monumento ao Milka Cabral, nós vamos passar por ali. E vamos chegar, vamos passar também Parque 5 de Julho, Delegacia de Saúde, Parque 5 de Julho. Sim. Parque 5 de Julho, depois de 5 anos da independência, foi o quê? A inauguração do Parque 5 de Julho. E sabe o que foi incrível? Disse que ali tinha um avião. Cadê o avião? Não tem mais avião, não. Não, e mesmo o Parque 5 de Julho, primeiro a Assembleia de Cabo Verde era exatamente lá. Olha, A Casa de Palha, que hoje está tudo, pronto, abandonado. que Mas... precisamos construir a casa de Sim. palha, vamos voltar na história. Então, vamos Sim. lá. Então, o que acontece é o quê? Então, no Parque 5 de Julho, além disso aí, eu nem sabia, sabendo sobre agora, a primeira Assembleia era Primeira lá. Assembleia lá. Lá também, além disso, tinha também um local onde eles tinham sinalização de trânsito para as crianças e também onde os alunos iam estudar, porque não tinha biblioteca na época. Os alunos, um amigo meu falou, eu fui muitas vezes para lá para estudar. Eu digo, uau, coisa boa! Ele foi estudar lá. Sim. Então, ali também foi biblioteca para o povo que na época não tinha. E vamos concentrar em onde? Ali no Sucupira, onde tem agora a Faculdade de Santiago. Sim. Então, ali, né, que agora tem um pessoal fala, nem lembro mais de faculdade, o pessoal só fala do shopping. Shopping Cidade. Shopping Cidade. Agora o pessoal só pensa em Shopping Cidade, que é muito bom aquele Shopping Cidade. Sim. Então, nós vamos concentrar ali com o quê? Com alguns estandes representando as ilhas de Cabo Verde, com a culinária, com a música, né? É uma coisa que eu acho que vai ser muito bom. Sim. Música. E vai ter o pessoal também que trabalha com artesanato, vai estar lá. O pessoal da saúde, gente, aproveita, tudo de graça. O pessoal da saúde vai estar lá também, atendendo a comunidade. No ano passado, no Tchada, o pessoal das Forças Armadas estava conosco. Que teve um senhor, foi muito lindo, eu ri. Ele fez, me tio contente, pra mod. Ó, economizei 2 contos. Economizei 2 contos, não vou gastar 2 contos, coisa boa. Ó, já economizou 2 contos para atender de graça, foi muito bom. Então, vamos ter tudo isso aqui nesse período. Nós também, outra coisa, se preparem para quem não vai para o interior, porque eu também sei que no dia 1, o pessoal diz, por que você faz dia 1? Dia 1 é o dia de todo mundo ir para o interior comer milho. Pronto, nós queremos também ter uma barraca lá de milho fervido e milho assado. Ó, coisa boa. Sim. Então, para quem não vai para o interior, você vai passar por lá e vamos estar funcionando. Vai funcionar até que horas? Nós queremos funcionar. Quando o pessoal vir da marcha, o pessoal chegar da marcha, 10 horas, quando o pessoal chegar lá, quando saiu da marcha, a marcha sai 10 horas, quando o pessoal chegar no Sucupira, os estandes já tem que estar tudo pronto. Então, o pessoal vai estar lá vendendo as comidas de cada ilha, vai ter o milho, vai ter o pessoal do artesanato, o pessoal da saúde, então vocês vão passar em cada local para poder avaliar. E vamos ter júris também, que vai estar avaliando cada estande, e no final nós vamos estar dando a prenda, primeiro, segundo e terceiro lugar. Sim. Então, vou que será na casa que ouve, participa, né? Que bem estar lá presente para poder comer comida nos terra, né? E também assistir um pouco sobre aquilo que é a história de Cabo Verde, para conhecer mais, para hoje também vivência de cada de ilhas de Cabo Verde. Então, também falando de comida, né? Quero só fazer uma pergunta de descontração. Qualquer comida cabo-verdiana que gosta, mas sabe. Ai, minha filha, Você não queria criar confusão, não. Olha, eu gosto de cachupa. Todas as cachupas, de todas as vidas eu gosto das cachupas. Eu gosto de cachupa. Cachupa pra mim é um prato que eu gosto. A culinária é boa. A culinária cabo-verdiana é muito boa. O povo bota sazon. Sazon quer dizer, bota amor. Entendeu? Bota amor no que faz. Então, eu gosto de cachupa. De todas as ilhas, é diferente as cachupas, sem dúvida. Sim, só não me pergunto qual é melhor, porque eu não quero ter problema com as ilhas. Sim, mas a cachupa eu amei. Sim. Todas elas são boas. Diferente, bem diferente, é incrível, mas é interessante, né? Sim. Então, é uma nação mais que é diferente, mas é boa. Mas eu gosto da cachupa, eu gosto do cuscuz também. Sim. Gosto do cuscuz. Na verdade, eu sou boa de boca, eu gosto de tudo. Não tem problema, eu gosto de tudo. Cachupa com peixe também. Assim, vai. Calma aí. Não, calma aí. Não, gosto. Calma, eu sou chique, gente. Eu comi uma cachupa maravilhosa com atum. Sim. Só com atum. E foi interessante quando o senhor, ele é cabo-verdiano, mas ele tinha um tempo em Portugal.
Ele veio ali na praia, rever os familiares dele, e aí fez um cachupa, pense, um panelaço, porque o Badio é cima brasileiro, tudo exagerado. Aí quer fazer tio, né? Então, pense, mas foi uma panela com tio cachupa. Eu pensei assim, a gente não vai dar conta não. Como que vai dar conta de comer essa cachupa toda, meu amigo? Mas cachupa que tivesse. Pensa uma cachupa boa. Só tinha atum, de atum. Mas foi boa. Eu gosto. Gosto, mas vai depender do peixe também. Mas de atum eu achei perfeito. Sim. Eu gosto mais daquela misturada. Tem um pouco de tudo. E ainda é bom, é muito bom. É. Sim. E então, voltando para Vamos lá, vamos para sair da nosso de comida. projeto, né? Vamos sim, então fala. Sim, não, para continuar Então assim. tá. Então, vamos ter uma representação de Guiné-Bissau, que Guiné-Bissau faz parte também. Nós sabemos disso, né? Da história de Amílcar Cabral, né, os guineenses e tudo. Se eu não me engano, os pais dele eram cabo-verdiano, ou alguém fala Sim, sobre que os sim, pais dele eram cabo-verdiano. Então, é algo que nós precisamos continuar contando a história. A nossa geração precisa ver história. Não só o Amílcar Cabral, mas teve mulheres, teve outros combatentes que fizeram a diferença. E que essa história não pode deixar de ser contada. Já imaginou, você que está me assistindo agora, se você morre hoje, você precisa deixar um legado. E se você não deixar um legado, vão contar o que sobre você? Então alguém fez uma história. E a história não pode deixar de ser contada. A história precisa ser contada. Sim. Precisa, porque quando uma nação ela não tem uma história, ela perde sua identidade por completo. E quem somos nós? Se não sei quem eu sou, eu não sei onde eu chego, não sei onde eu vou. Então nós queremos trazer isso mesmo, para essa nova geração. Olha, agora eu digo, a minha é cabo-verdiana também. Mas quando você vê pessoas, quando eu pergunto sobre um pouco da história, quando eu começo, porque eu tive que ouvir muito, passei em algumas organizações, passei pelo pessoal da Cruz Vermelha, MCD, passei também pelo pessoal recursos humanos, direitos humanos. Então, fui passando por alguns locais. Quando eu fui ouvindo cada história, eu fiquei assim, encantada. Tive também Câmara Municipal. Tivemos também ali com o senhor ministro também. Então, tivemos com o embaixador de Angola. Ontem eu tive com o embaixador de Cuba, que vai estar lá no evento também, vai ter uma representação de Cuba, porque Cuba também influenciou também na independência. Sim, e com treinamento mesmo de soldados. Exatamente. Então eles vão estar lá e o embaixador ficou assim tão empolgado. E não, vou estar lá. Sim. Então eles vão estar lá. Então precisa se contar essa história, precisa ouvir essa história. E outra coisa, Cuba também ajudou muito no desenvolvimento de quantas pessoas saíram daqui para estudar em Cuba. Né? Então eu vi isso, ele falando, uau, que coisa boa, de investimento que foi feito em muitos cabo-verdianos aqui. Sim. Então é bom. Queria que tivesse outros países representando, mas até agora ainda está faltando 2 ilhas. E nós estamos correndo para que o pessoal não deixe essas 2 ilhas de fora, não pode ficar de fora. Então, você que está nos assistindo, você quer participar conosco, entre em contato conosco, ó, 935-1815 ou 597-5820. Você pode entrar em contato, não, eu quero representar essa ilha, eu tenho um grupo para fazer isso. Vai ser muito importante. E além disso também, à tarde, isso aí acontece pela manhã. E nosso objetivo é que seja o pessoal que vai estar na feira de exposição cultural e a gastronomia, que vai ter as nossas comidas lá, né? Que fique pelo menos das 10 às 16, mas pode ter vendeu, terminou o tempo, todo mundo já passou por ali, vai embora. Mas nós pensamos fazer essa base, começando 10 na feira e terminando às 16 horas, que pode terminar antes ou pode terminar também depois. Está bem nessa expectativa aí. E à tarde nós vamos ter o desporto. Por que o desporto? O desporto, gente, o que é impressionante. O desporto também fez parte da independência. O pessoal sabe quem vai estar conosco também? Comissão Nacional das Eleições. Tem história. As primeiras eleições, como foi as primeiras eleições, como foi o primeiro voto. Olha coisa boa, eles vão estar lá também conosco, vai estar com os stands dele lá. Anjo da Noite vai estar conosco também, Mizar vai estar conosco também, apresentando, falando um pouco sobre Rebelarte, me chama Rebelado, me chama Rebelarte. E em Porto Madeira, ela vai contar um pouco dessa história. Porque eu fiquei impressionada, eu queria falar, eu estive lá para visitar, eu sou muito curiosa, vou passando. E quando chegou lá, o pessoal dizia, Rebelarte, qual é o seu nome, Rebelarte? Eu podia ouvir por Mizar o porquê do seu Rebelarte.
o porquê da história. Antes eles não estudavam, hoje eles já estudam, já tem escola. Porto Madeira, a história que é, as ilhas que tem lá representando, a história que tem lá dentro. Então isso é importante. Tem muita gente que está aqui e não sabe. Que não sabe. Tive também ali na Fundação Mica Cabral, que vão estar conosco também. Poder ouvir um pouco, quando eu ouvi um pouco da história de Cabral, Mica Cabral. A preocupação dele com a escola, com a educação, a preocupação dele com a família. Então, isso, eu digo, gente, como deixar essas coisas de lado? Né? O senhor Pedro Pires, faz parte da história. Faz. Então, por que não? Houve um legado. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o senhor Pedro Pires foi em 2006. Foi quando nós estivemos a primeira vez aqui em Cabo Verde. Aí foi interessante, eu achei assim o máximo, gente. Era a inauguração de uma serraria na Teresa Shaddai. E o seu Pedro Pires, muito amigo de Honório. Eu pensei, nunca tinha visto um presidente ir para a inauguração de uma serraria. Eu achei o máximo, assim, gente, a humildade, a amizade, sabe? E eu digo, que coisa boa. E foi tão engraçado, eu nunca esqueço da fala dele. Ele olhou, quando nós viemos para cá, nós trabalhamos também com teatro. Então, nós trabalhamos com teatro e dança. É uma coisa que eu gosto muito. Então, como a gente apresentamos um teatro nesse dia, um teatro, uma mímica, na verdade, e ele chegou e falou assim mesmo. Eu quero agradecer as raparigas brasileiras. E eu espero que um dia vocês vão em Beni. Não sei por que a gente está em Beni, mas eu estou devendo ir em Beni. Né? Eu gostaria que um dia você fosse em Beni. E a gente marcou, guardou aquilo dali. Então, foi bom. Então, por isso que a gente precisa se contar essa história. Então, o desporto, eu estava exatamente falando sobre desporto, então nós vamos ter o desporto também. Né? E eu acredito que vai ser um tempo muito bom. Aí o desporto já começa das 14 às 18 horas. Só estamos só aguardando a liberação do espaço que tem ali no campo do Sucupira. Então o rapaz está já agilizando isso para ver essa liberação. Porque achou que já tinha saído, mas não saiu não. Então, para que tenha esse jogo lá. Trazer a memória que nos gera esperança. Então, isso tudo acontece o quê? Dia 1. Dia 1 nós temos a marcha. Você já sabe porque você já ouviu a música. Porque todos os santos, nós vamos declarar o santo de santo, aquele que morreu por mim e por você. Então nós precisamos realmente fazer isso, marchar para ele. Declarar e também fazer o passo da história. E cada representação com a faixa, com cada ilha, com o nome de cada ilha. Então vai ser muito, eu acredito que vai ser um tempo muito bom. Eu acredito que vai ser muito bom. E quando aí do desporto das 14 às 18, isso tudo dia 1. Aí dia 2, vamos lá, às 9h30, nós vamos estar dividindo uma equipe. Nós vamos ter uma equipe no cemitério da Vase e vamos ter uma outra equipe no cemitério Achada São Felipe. Então, o que é que nós pensamos? O pessoal que afere tensão, glicemia, está atendendo esses dois cemitérios. Que vai ser das 9h30 às 13 horas. Patrícia, por que só esse horário? Porque tem um desporto à tarde também. Tem um desporto à tarde. E à noite nós temos o nosso encerramento, que também, de novo, já complica. Nosso encerramento vai ser na Assembleia Nacional e, mais uma vez, nós podemos receber 800 pessoas e lá nós vamos estar entregando as prendas do pessoal das ilhas. Aí o pessoal que apresentou música, gastronomia, apresentou a dança do local, o povo que realmente se caracterizou e que teve uma desenvoltura muito boa em apresentar a história. Ilha de Santiago, por que Ilha de Santiago? Porque o nome Santiago tem história. Maio, por que Maio? Tem história. Santa Luzia, por que Santa Luzia? São Nicolau, por que São Nicolau? Maio, por que Maio? Boa Vista, Sal, São Vicente. Por quê? Todas essas ilhas têm uma história. O nome dela tem uma história. O meu nome tem uma história. Não sei se o seu tem história. O meu também tem uma história. Você que não está assistindo, eu não sei se o seu nome tem história, mas com certeza tem. Então, é bom você ouvir sobre a história. A história gera em nós conhecimento. E o conhecimento gera em nós saber. O saber gera em nós sabedoria. E aí nós não somos enganados. Então, esse é o objetivo. Então, dia 31, noite gospel, Assembleia Nacional. Dia 1, nós temos a marcha. Temos a feira. Temos o desporto à tarde. Dia 2, nós temos a visita no cemitério, transformando as famílias em lutado. À tarde, nós temos o desporto. E à noite, Assembleia Nacional, nós temos o encerramento de todo o programa, com homenagem a algumas figuras políticas, porque é bíblico. Deixa eu trazer uma coisa para você. A Bíblia diz assim, que nós precisamos respeitar
as nossas autoridades. Seja ela boa ou ruim, porque elas são constituídas por Deus. Mas também ele diz assim, olha, quando nós temos um governante que governa bem, o povo se alegra. Mas quando não, o povo sofre, o povo padece. Então, existem governantes e nós precisamos honrar eles. Nós precisamos honrar. E nem é capaz nem que assim não crê. É uma É ordenança. ordenância, é ordem, Sim. é um mandamento. É mandamento. Diz, olha, seja essa autoridade boa ou ruim, constituída por Deus, diz assim, ore. Ore por eles. Porque é muito fácil a gente apontar dedo. Vamos lá, vou voltar agora para você também. Aí você diz assim, porque o político fulano é assim, 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 porque fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, fulano está fazendo aquilo. Sem trazer nomes. Mas aí eu ouço muito alguém criticar isso, criticar aquilo, aquilo outro. E se fosse você que estivesse no lugar dele, o que você faria? Porque é muito fácil a gente criticar alguém. Mas o segredo é, se coloque no lugar da pessoa, o que eu faria. Eu vou puxar um assunto que o pessoal olha assim, as pessoas me perguntam, você é de qual partido? Eu digo, eu não tenho partido. Aí também eu vou ter problema com um bocado de gente que gosta, para mod. Eu vou explicar a vocês o que acontece. Eu tenho percebido que os partidos têm separado melhores amigos. E têm separado famílias. Eu tive para a minha nação. Eu tenho vivido isso no Brasil. Mas o que é que eu faço? Eu vou avaliar o candidato. A minha mente é essa aqui. Eu avalio o candidato. Então, qual é o princípio que eu creio? Eu vejo o princípio no candidato. Eu sempre digo assim, um candidato para mim é assim, aquele que honra pai, honra mãe, honra esposa, honra filho. Para mim, esse é um político, para mim, que eu posso dar uma confiança nele. Por quê? Se ele honra o pai, se ele honra a mãe, se ele honra o filho, honra a esposa, ele vai honrar outras pessoas também. Você entende? Então, aí eu vou avaliar. Porque eu vejo as pessoas têm se perdido muito. Muito mesmo. E é o cuidado que nós temos que ter. Que você tenha um partido, que precisa também. Que tenha um partido, mas que você não perca a sua amizade, não perca a sua essência por causa de um partido. Tem pessoas que brigam por causa do futebol, um jogo de futebol. Sim. Mas às vezes não briga pela sua família que está em casa padecendo. Não briga para salvar o casamento. Não briga para salvar o filho que está nas drogas. Não briga para salvar o filho que está na prostituição. Mas briga pelo time de futebol. E eu estou toda contente para nós. Segunda-feira tem gente, segunda-feira tem jogo. Então não poder ir porque não tem mais ingresso. Não tem mais ingresso. É outro caso, mas vamos voltar para aqui. Vamos voltar para aqui. Então isso é sinal também que nós vamos precisar de um estádio maior também. Então temos que começar a precisar de um estádio maior. Você está vendo aí quantas coisas vão acontecendo? É isso, a população vai crescendo, as coisas vão crescendo. Então o objetivo do projeto é isso aqui. Então é a atenção que eu chamo mesmo, para gente cuidar mesmo. Às vezes, eu quero falar isso para os políticos com muito respeito a vocês. No dia que nós entendemos que nós precisamos lutar não pela minha causa, não pela sua causa, não pelo que você pensa, que você acha, mas pelo povo. É parar um pouco, dizer assim, vem cá, vamos fazer uma coisa? Ok, tem esse partido aqui que fulano ganhou, tem esse partido aqui que ciclano ganhou. Ok, é partido diferente, mas no dia que eu penso assim, vamos juntar, você ganhou, você aqui ganhou, somos um partido diferente, mas a nossa causa é uma, é única. É o povo. Nossa casa é o povo. As coisas acontecem. Eu gosto de uma história do livro de Daniel, capítulo 6. Quem foi Daniel? Daniel foi um homem que ele temia Deus. E para mim, um candidato, ele precisa ter um temor. É bíblico, ele diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ele precisa temer. Ele precisa ter um temor. Porque o temor, por que temer? O temor é o princípio de toda a sabedoria. Se eu temo, eu vou ser sábio. E se eu sou sábio, eu vou agir com inteligência. E se eu agir com inteligência, eu vou pensar em fazer qualquer coisa ou machucar alguém. Porque se eu te machuco, eu estou machucando a mim mesmo. Porque você é meu próximo. É bíblico. Como o teu próximo, você ama você mesmo. Sim. Você entende? Então, eu começo a avaliar assim, ok, então vamos fazer aqui, você aqui, mas vamos juntar, vamos ver a causa do povo. O que é que está pegando aqui? Se nós juntarmos mãos, nós vamos fazer toda a diferença. E nós vamos ver uma nação cambogiana diferente. Nós vamos ver o nosso povo feliz, nós vamos ver o nosso povo ser alcançado. E é isso que eu acho. Eu tenho certeza, é isso que nós precisamos. Porque eu digo assim, minha nação mesmo,
Hoje, para mim, é triste o que o Brasil está vivendo. As pessoas têm lutado não pelo povo, têm lutado pelos seus próprios interesses. Nós precisamos lutar, eu tenho meus interesses, mas eu preciso lutar pelo povo. Nós temos uma causa. Nós trabalhamos com a comunidade ali na Cabo Verde. Trabalhamos com a comunidade. Alguém me perguntou assim, vocês são sustentados por alguém aqui? Não, alguém. Agora estamos tendo um evento, então nós fazemos carta, algumas pessoas se pronunciarem, nos ajudar. As ajudas não chegou não, mas prova disseram que vai ajudar. Ah, não, a Santiago já ajudou, porque Santiago disse, vou fazer entrevista com você, já começou. Você já cumpriu a promessa. Já cumpriu a promessa, que eles falaram, não, como vocês falam, nós queremos fazer entrevista com você, então já tem uma promessa a cumprir. Mas tem outras promessas que não chegaram, mas nós queremos que vai chegar. Mas se não vir de uma parte, vai vir da parte de Deus, que sempre vem. Então alguém pergunta, se o sustento vem de quem? Vem daqui de Cabo Verde? Não, não vem. Hoje, não, assim, hoje aconteceu uma coisa muito interessante. Eu tenho uma amiga chegou e disse assim, olha, eu trouxe isso aqui pra você, uma coisa boa. Hoje eu posso dizer assim, hoje eu tenho alguém aqui que disse assim, eu trouxe isso aqui pra você. Mas a maioria da minha ajuda vem do Brasil. E teve situações que foi diminuindo, cada situação que o Brasil foi vivenciando. E o que nós recebemos é que nós vamos e ajudamos a comunidade. Então eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Às vezes um ganha mais, outro ganha menos. Mas se eu ganho mais, eu posso fazer alguma coisa. Eu até abusei essa semana. E se eu queria ser milionária por um dia. Você não quer me perguntar para onde? Milionária por um dia. Eu amo ser missionária. Porque a missionária é aquela que vai lá e leva a missão. Eu amo o que eu faço. E eu amo minha nação, eu amo estar em Cabo Verde. Alguém me perguntou, eu vou dizer para onde, mas eu preciso dizer isso aqui. Alguém me perguntou um dia, para você qual é melhor, Brasil ou Cabo Verde? Para mim o melhor lugar é o centro da vontade de Deus. É onde ele me escolheu para estar. E ele me escolheu a esse tempo estar aqui em Cabo Verde. Então como ele me escolheu estar aqui em Cabo Verde, Gocili é o melhor de Deus para mim. Porque aqui ele escolheu para estar. E eu amo essa nação, como eu amo o Brasil também. Amo tanto que já peguei nacionalidade. E eu disse assim, eu queria ser milionária por um dia. Porque com milionário é assim, o que o milionário faz? Você precisa de quê? Você precisa de quê? Se você me dizer, se eu preciso disso aqui, aí com o milionário passa um bonzinho lá, passa um chefe, estamos aqui. Resolveu sua situação? Não resolveu? Resolve. Então pensa. Eu tenho alguns desafios, o projeto tem alguns desafios. Olha, nós queremos, qual é o objetivo também do projeto? Nós tivemos uma situação seríssima aqui em São Vicente. Ali eu disse assim, ali foi um sinal, eu acho que é um sinal, acho não, com certeza foi um sinal pra gente, né? Nos despertarmos. Sim, acho que mesmo na tua camada de sociedade que ela foi um sinal. Foi um sinal. Foi triste o que aconteceu em São Vicente. E eu acho que a gente precisa parar e avaliar um pouco e dizer assim, o que é que nós precisamos investir mais? Onde é que nós precisamos melhorar mais? Quantas famílias perderam um ente querido ali? Quantas pessoas ainda choram pela morte de um ente querido? Quantas pessoas não perderam só um, perderam 2 ou 3 entes queridos nessa tragédia que houve em São Vicente? Então, um dos projetos que nós temos também é o quê? Até mandei cartas hoje, desafio nas escolas, que os alunos é bom para isso, né? Nós levantarmos alimentos não perecíveis para dividir o quê? Agora, o objetivo é o quê? São Vicente e Praia, porque Praia também tem uma necessidade gritante. As outras ilhas têm, mas nós não podemos, como nós não podemos ir em todas as outras ilhas, vamos pegar 2. São Vicente e Praia. Então, como milionária, eu ia ver essa necessidade. Chega assim, passou meu cheque. É o que? Só é isso, o que você precisa mais? Passa o cheque, vai lá em paz. Só um dia. Agora, por que um dia? Porque eu ia ficar mais ousada do que eu já sou. Porque sem dinheiro, eu já faço tanta coisa, imagina com dinheiro, com um milionário. Aí eu ia perder uma essência que eu não quero perder. Sabe qual é a essência? A minha dependência de Deus. Porque eu já viajei em vários lugares do mundo, eu já estive Portugal, França, Inglaterra, Alemanha, Cabo Verde, eu moro no Senegal, Guiné-Bissau, Mali, Brasil. Nós trabalhamos em vários lugares no Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, vários lugares eu passei. Angola, por aqui. E eu digo assim a você, na dependência de Deus. Sim. Dependendo dele o tempo todo. Então, milionário só por um dia para resolver a questão
Algumas coisas que eu preciso estar pendente para agora. Mas só um dia. No outro dia está de novo na dependência, porque eu amo viver essa dependência dele. E acreditar que a cada manhã as coisas acontecem. Eu tenho vivenciado isso. E é isso que nós queremos trazer para a comunidade. Foi muito bom no ano passado. Eu acredito que esse ano vai ser bom também. Tanto gospel, noite gospel, eu acredito que vai ser muito bom. Está vindo alguns cantores, tem Xande Graciosa, o povo conhece Xande Graciosa. Vai estar Berna, nós tivemos um evento com Berna, foi muito bom, né? A primeira edição da música do Crioulo também foi muito bom, de Berna. Foi excelente, eu amei. Temos também Zé Carlos, Matildes, Lila, Nildson, né? Nildson Lila. Luiz Tavares vai estar conosco também. Então, eu acredito que vai ser um tempo bom ter essa turma conosco. Eu creio que vai ser muito, muito bom. Sim. Também acredito que vai ser muito bom marcha, acredito que vai ser muito bom também a questão da feira de exposição. Já leva dinheiro, viu? Leva dinheiro, porque vai ter comida, olha, de todos os lugares. Então você vai poder comer um pouco de tudo. Então eu acredito que vai ser bom. E o objetivo também é ajudar a comunidade. E trazer o conhecimento que muita gente não sabe. Tem muitas coisas que se perderam na história e que não pode se perder. Não podemos esquecer. Uma nação sem história, uma nação sem identidade. E se eu não tenho identidade, eu não sei quem eu sou. Se eu não sei o que eu sou, não sei para onde eu vou. Ou senão eu fico vagando por aí. E Cabo Verde é uma terra boa. Você sabia? Olha, sabe como... Deixa eu trazer para vocês. Eu não trabalho com agricultura, não. Mas é uma terra boa até para plantar e dar. Quando chove, meu Deus do céu, que beleza fica Cabo Verde. O verde. Não é pouco. É assim, ó. Chove hoje, quando você não passa lá na terra, você já vê tudo verde. Então isso é sinal que é uma terra fértil, uma terra boa. É uma terra boa. Mas o que nós temos feito com a nossa terra? Aí vem uma pergunta, que agora eu vou ter problema talvez com você. Às vezes ele diz assim, tem muita gente que está indo embora. Por que será que as pessoas estão indo embora? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Talvez porque elas querem alguma coisa melhor. Ou porque talvez elas querem ter uma experiência nova. Deixa eu dizer para você que talvez que pense em embora de Cabo Verde. Não é o lugar que faz eu ser e você ser. É o propósito. É o propósito. Eu tenho que ter um propósito de vida. Hoje, eu sempre digo assim, se eu estivesse no Brasil hoje, no Brasil, eu não pago aluguel. No Brasil, meu filho, olha, os meus amigos só me ligam. Patrícia, tal dia, vai para a pizzaria ou para isso aqui. Porque, graças a Deus, eu fiz amizade. Eu tenho amizade no Brasil. Eu tenho família. Minha família é muito grande no Brasil. Graças a Deus, eu sou amada. É tão bom quando você é amada. Mas eu estou aqui em Cabo Verde porque eu tenho um propósito. Então, não é o lugar que define, é o propósito que vai te definir. Então, você pode sair daqui. Eu conheço história. Eu não vou para aqui, vou para o Brasil. Eu conheço história de pessoas que saíram da região que era. Foi para outra região e chegou lá, não se deu tão bem como mais pensava que ia se dar. Porque a gente vai com expectativa, achando que chega lá, vou melhorar de vida. Mas nem todos melhoram. Quantos foram e não voltaram? Ou quantos foram e voltaram dentro do caixão? Muitas pessoas aconteceu isso. Então, eu preciso entender, será que é falta de oportunidade? Eu não faço oportunidade, a oportunidade é eu que faço. Eu preciso fazer oportunidade. E a nossa juventude, eu acho que chegou a hora de a gente mudar. E os mais velhos, nós precisamos ensinar os mais jovens. Porque nós estamos, é como se nós estivéssemos fazendo assim, ó. Estamos prendendo o conhecimento. Quando eu prendo o conhecimento, eu não ensino, eu não ajudo, eu não educo. Que tipo de geração nós vamos ter? Então, é assim, se eu morrer hoje, qual legado que eu vou deixar? Quem vai assumir o meu lugar? Eu acho bonito Jesus, sabe? Jesus, ele veio, ele passou aqui. Mas eu vou enviar o Consolador. Mas nem você deixou os discípulos, preparou. E preparou 12. E quem você está preparando para quando você morrer? Se você morrer hoje, ou como diz naquele, gosse li. Quem vai assumir o seu lugar? Será que você tem alguém? Se nós não prepararmos nossos jovens, que tipo de governo vamos ter futuramente?
Se nós não preparamos nossos jovens, que tipo de professores nós vamos ter antigamente? Agora, eu vou dizer uma coisa, uma classe que agora eles vão gostar de mim, os professores vão gostar disso que eu vou dizer. Eu acho que uma classe que deveria ganhar mais era o professor. E deve. Não é não. Então, responsável pela educação de toda uma nação, Vamos de lá. toda uma sociedade. É verdade. Por que o professor deveria ganhar bem? Hoje, se nós temos um seu ministro, ele passou pela escola. Nós temos um seu presidente, ele passou pela escola. E vice-versa. Hoje eu estou aqui, você está aqui, você passou por uma escola. Foi o professor que nos educou, que nos orientou, que sacrificou noites, porque ele sacrifica noites. Porque penso que é ter que corrigir a tarefa da criança. PCC, né? Não é assim que se chama? TPC. TPC. Trabalho para casa. Trabalho para casa. Não, penso que é prova. E sabe o que é pior de tudo? Quando tem aquela letra, você tem que traduzir ainda. É. E quando tem letra, você tem que traduzir. Meu Deus, o que esse menino quis dizer aqui? Sim. E muitas vezes não tem valorizado isso. Pai e mãe, os filhos já perderam o respeito. E eu quero chamar a atenção disso aqui também. Sim. Eu sei que fui chamar para falar sobre o projeto, mas eu não posso perder a oportunidade. Vai lá que vocês não me convidem de novo, então eu tenho que apertar tudo. Fala. A Bíblia diz que o mandamento com promessa é quando nós honramos pai e mãe. Nossos anos é prolongado na face da terra. Honre pai e mãe. Mandamento com promessa. Teremos os nossos anos prolongados na face da terra. Se a gente for para avaliar hoje qual o índice de pessoas que têm morrido mais na face da terra. Os jovens. Assustadoramente. Teve uma vez que eu estive na Várzea, eu assustei. O índice de jovens que foram enterrados naquele lugar. Jovens mesmo. Adolescentes. E eu digo, como assim? Isso é coisa. Aí quando você vai para a Bíblia, quando você vai ouvir a história desses jovens, foi o quê? Desobediência ao pai e à mãe. O pai disse, não vá para tal lugar, não ande com fulano, não ande com ciclano, não faça isso, não faça aquilo. Eles fizeram. A desobediência. E a Bíblia diz que a desobediência gera morte. Então a desobediência tem gerado isso. Um índice é grande. Foi feita uma pesquisa no Brasil que os pais têm sofrido mais. Na verdade, os pais sofrem mais com a morte dos filhos do que os filhos com os pais. Por quê? Nós somos como filho, nós sabemos que nossos pais estão grandes. A idade está chegando, qualquer hora, a gente não quer, mas a qualquer hora eles podem partir. É a lei. A lei é essa. Ou era para ser essa. Então, imagine o que é o pai, pela lógica, os pais, ou os filhos enterram os pais. Mas agora os pais estão enterrando os filhos. É uma dor tremenda. Uau! Haja dor nisso, é muito sofrimento, porque não eles sonham, eles fazem expectativa para a vida do filho. E de repente é abortado. É como aquela mulher que deseja tanto ter um filho, e de repente ela sofre um aborto, ela sofre. Não é só fisicamente, não, psicologicamente ela sofre também. Mas por quê? Quando você vai ver o histórico, pode avaliar. Eu te desafio a fazer isso. Desobediência ao pai ou à mãe. Uma orientação que alguém deu e que não obedeceu. E aí a consequência é grande. Quantos jovens estão presos porque não obedeceu para a mãe? Não ande com fulano, não ande com ciclano, não vá por ali, não vá por aqui. Tio, a desobediência. E às vezes os pais, colaboram. Quando não disciplina. E faz gosto, faz vontade, meu filho. É porque está pequeno, vou fazer vontade dele agora. Se você não cuidar dele agora, vai fazer vontade dele agora, quando crescer, já era. Então, eu preciso entender limites. A criança precisa ter limites. Nós vemos um bocado de adulto hoje sem limite, porque na infância ele não teve limite. Cheio de mimimi. Não vou, não faço, não vai, não faço. Aonde? Não, meu filho, não funciona assim não. Então, nós precisamos cuidar com isso e começar a trabalhar isso aí mesmo, para que nossa sociedade mude. Ainda tem solução. Tem algumas áreas que ainda tem solução. Tem tantas coisas que eu posso fazer minha parte. Eu encerro dizendo, contando uma história, que eu sempre gosto, eu gosto dessa história, de uma floresta que estava pegando fogo. E quando essa floresta estava pegando fogo, analogia,
Aí um pássaro, ele vai com o biquinho dele pro rio e começa a jogar na floresta aquela água para poder apagar aquele fogo. E disse que os outros animais começaram a dizer, ei, você não está vendo que você não vai conseguir fazer isso sozinho? Ele disse, eu estou fazendo a minha parte. Pai, faça a sua parte. Mãe, faça a sua parte. Filho, faça a sua parte. Professor, faça a sua parte. Governantes, faça a sua parte. Cada um de nós temos uma função aqui. Eu posso fazer a diferença. Eu posso fazer a diferença. O que é que você pode fazer para mudar a geração? Tem coisas que eu às vezes fico assustada. Eu disse que eu estou terminando, mas são coisas que eu acho. Às vezes uma coisa que eu fico pensando. São coisas simples. Você pega um papel, né? Se você chupou, pegou um drops, é drops, né? Sim, sim. Um drops, então, claro, você desenrolou aquele drops. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que é que você faz quando você está na rua, quando você desenrola esse drops? O que é que você faz com o papel? Meta aqui no bolso. Você bota o quê? Coloco no bolso. Por que você coloca no bolso? Quando não chega a casa, vamos botar no lixo. Ok, mas por que isso veio? Agora eu estou te entrevistando, mudando. Você me permite? Sim. Mas por que isso foi gerado na sua mente? Questão de educação, foi o que me foi ensinado. Questão de Educação. educação. Sim. Eu gosto de um texto também. Eu quero terminar, mas eu vou para lá. Romanos 12 diz, rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Experimentais as coisas boas, perfeitas e agradáveis. Mente. Mentalidade. Se eu tenho uma mente transformada, eu vou ter o quê? Um sentimento transformado, e as minhas atitudes vão ser transformadas. Eu fui educado. Então, a minha educação, alguém me gerou isso, veio o quê? Para a minha mente. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Eu vi algo que eu ri. Umas duas moças passando na rua. Gente, eu ri. Foi um vídeo, até no Facebook. E as moças pegou o papel e jogou no chão e disse assim, vou jogar no chão para dar trabalho ao gari, né? É gari? Aqui vocês... Um limpador. É, limpador, né? Lixo, não, porque lá no Brasil chama gari. Vou jogar no chão para dar trabalho para o gari. Sim. O gari olhou para ela e fez, morre para dar trabalho ao coveiro. Morre para dar trabalho. Porque se ela vai jogar o lixo no chão para dar trabalho para o gari ou para o limpador, então ela morria para dar trabalho ao coveiro. Porque esse problema é esse. Então é questão de mente. Sim. Então, às vezes, nós precisamos... Tudo, eu acho que é mente, tudo. Nós precisamos cuidar. Eu também faço isso. Hoje mesmo eu tive que limpar minha bolsa. Minha bolsa cheia de papel. Sim. Porque eu vou pegando um papelzinho e vou jogando na bolsa. E outra coisa, se eu tiver com alguém, que eu vejo a pessoa que joga no chão, eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Bem, para mim, pessoalmente, senti um lixo que me bota no chão, consciência, está pisando, da volta, papai. Por quê? Então guarda Por pela quê? casa. Porque sua consciência, quando você põe no chão, dói. Mente, mentalidade transformada. Sim. Hoje nós estamos com um povo com mentalidade completamente o quê? Escravizada. Ah, não, eu vou fazer. Cada um precisa fazer a sua parte. Certo. Todo mundo precisa fazer a sua parte. Sim. Sua consciência dói porque você foi ensinado que é errado fazer isso. Mas tem pessoas que não. Para elas é normal. Sim. Eu vou fazer porque eu quero fazer. Então eu fico imaginando, quando eu vejo... Não vai mexer em outra coisa, meu Deus, veio o problema. Quando eu vejo um ser humano, uma criança... A criança é um ser tão inocente. É tão inocente que a Bíblia diz assim, deixe vir a mim todas as crianças, pois da cidade do reino de Deus. Pela simplicidade, da inocência dela. Você vê um adulto, quando um adulto faz alguma coisa com você, você fica com raiva do adulto. A criança, você faz alguma coisa com ela, ela fica chateada com você, mas depois ela vem te abraça, te beija, tio, eu te amo. É incrível, não é assim? Sim. E eu fico pensando, até onde a humanidade está indo? A maltratar uma criança. A abusar de uma criança.
Um ser tão inocente. E horas que não te chega naquele ponto lá, mostra do quão degradável que não está. Que nós estamos, porque uma criança, Sim. um ser tão inocente, que é para ser protegido. E quando isso acontece dentro da própria casa? Sim. E uma coisa que eu quero chamar a atenção à comunidade. Nós somos muito omissos. Somos omissos. Porque nós vemos estar lá gritante. E o que é que nós fazemos? Nos calamos. Ah, vou me calar para não passar vergonha, eu vou me calar porque... E às vezes o abusador passa a ser inocente e o abusado passa a ser o culpado. Você entende o que é isso? E que eu também digo assim, o abusador precisa ser tratado, porque só abusa quem é abusado. E também porque ele não soube lidar com as emoções dele. Eu gosto de uma frase que diz assim, a frase diz assim mesmo, não importa o que fizeram com você, mas o que você vai fazer com tudo aquilo que fizeram. Sim. Aí eu acho interessante quando alguém diz assim, fulano me traiu, eu vou trair também, não, fulano me traiu é o caráter do fulano. Fulano me traiu porque o caráter da pessoa é aquela ali. Mas eu não tenho que fazer igual, porque a pessoa fez, eu tenho que fazer igual. Porque as minhas atitudes vai definir o caráter, o meu caráter. Então eu preciso ter uma postura diferente daquilo ali. Então, totalmente, eu acho assim, que eu acho que é hora da população despertar nesse sentido, sabe? Sim. E ser tratado também. Eu também vejo que o abusador precisa ser tratado. É uma pessoa doente. Ele é um doente. E se é doente, o doente precisa ser tratado, precisa ser cuidado. E às vezes nós não fazemos isso. Você quer ver uma coisa? Quando uma pessoa faz alguma coisa errada, que você sabe, às vezes a gente quer uma pedra na pessoa. E como diz assim, né? Tem uma frase que a gente utiliza no Brasil, quem tem telhado de vidro não uma perna do outro. Mas aí eu quero andar no do outro para ninguém ver o meu. Então eu vou quebrar o do outro para ninguém ver o meu. Então são esses cuidados que nós temos que ter mesmo. E eu acho que eu quero chamar a população a essa atenção. Vamos cuidar das nossas crianças. Elas precisam do nosso apoio, assim, sentimento. É incrível quando você pega... Eu trabalho com criança. Você pega um papelzinho, dá para elas desenhar. Porque elas desenham. Nós fizemos um evento, que eu quero voltar a fazer esse evento. Queria fazer o ano passado, mas me cobraram mais de 100 conto para 3 dias em uma casa. Eu assim, tinha que ser milionária mesmo. Só por um dia para eu pagar. E nós tivemos um encontro na organização, nós levamos 33 crianças para a nossa casa, 3 dias. Nós tínhamos a mesa. O que é a mesa? A mesa é lugar de comunhão. Na nossa organização é proibido, na hora do almoço, ou refeição, utilizar móvel. Proibido. Mesa é lugar de comunhão. Quem usa paga prenda, paga multa. Já tomei 2 vezes sorvete na minha casa. Porque o pessoal esqueceu, usou, tem que pagar sorvete. Aí tem que ficar torcendo para alguém chegar lá e usar. Mas não pode. É lugar de comunhão. E o que, é que a gente faz? A gente vai estão perdendo isso. Então, quando nós levamos essas crianças para lá, era isso. Foi proibido levar móvel. Quando o pai queria saber, ligava, a gente tinha um horário para poder falar, mas não podia. Então, eles ouviam histórias. Tinha noite, a gente dormia, ouvia história. Tínhamos brincadeira. Foi tão bom. A Força Armada também nos ajudaram também, teve junto conosco lá, foi muito para o pastor Luiz Nunes, que me deu um apoio, porque tínhamos um terreno em frente da nossa casa, hoje está até uma construção lá. E na época tinha muito mato, aí o pessoal da Força Armada foi lá, capinaram, colocamos brinquedo para as crianças ali, foi um tempo bom. E o que mais nos impactou é que as crianças choravam na hora de ir embora. Aí a mãe disse assim, filho, fica assim, não, não que vai prender a gente, porque se a gente fizer alguma coisa. Mas porque eles tiveram um momento especial, e elas dizem, tia, nós queremos de novo, nós queremos voltar de novo para lá. E é o nosso desafio, né? Por isso que nós temos lutado para ter o nosso espaço. Nós temos o quê? Nós temos um local, nós temos a casa de recuperação, tem hoje. A Badeja tem espaço lá. A tenda. Mas nós aqui em Praia não temos. Então nós temos lutado mesmo para ter o nosso espaço, para que nós possamos realmente trabalhar melhor com a comunidade, servir melhor a comunidade nas suas necessidades. Como nós temos escolas, nós temos as escolas, você já participou de algumas escolas conosco, você pode, assim, se tem alguém que pode dizer melhor. Diz que eu falar um pouco do que foi é mais complicado. Para quem participa é mais fácil. Não, é muito bom participar. É bom, né? A juventude. E o que acontece? Nós já tivemos escolas que nós levamos o pessoal, eles fazem o teórico aqui conosco e o chamado prático, né? Nós mandamos geralmente para outra ilha, ou até para o interior aqui mesmo, para desenvolver trabalho. E
Em 2020, nós mandamos 3 cabo-verdianos para o Brasil para fazer um curso. E acabou nós fizeram 2 cursos, porque chegou a epidemia, eles não puderam voltar, então aproveita e faz mais 2 cursos. Então, o nosso objetivo é exatamente isso, é investir na juventude aqui. Nós precisamos investir na juventude. Nós precisamos cuidar da nossa juventude. Nós temos um projeto também chamado RVP, Resgatando os Valores Perdidos, onde nós atendíamos 86 famílias. Hoje nós tivemos que dar uma parada no projeto, como eu disse, como o sustento vem do Brasil, então por alguma dificuldade nós tivemos que parar. Mas para 86 famílias, onde a gente ajudava com cesta básica, mas o objetivo não é só a cesta básica. A cesta básica a gente chama paliativo, mas é dar curso profissionalizante a essas famílias para não depender mais dessa cesta básica. É conseguir levantar o seu próprio sustento. Você entende como é que funciona? Sim. Aí também, no ano passado, nós conseguimos fazer o quê? Nós tivemos a ação no Bairro Brasil e nós conseguimos 51, foi 52 cesta básica. Nós atendemos a comunidade do Bairro Brasil. Só que, mas eu não vi, o pessoal vai dizer, mas eu não vi isso acontecer, eu não vi foto. A gente não coloca foto. Sim. A gente manda a foto para os parceiros no Brasil, o pessoal que nos ajuda. A gente manda a foto para eles e vídeo, o pessoal agradecendo, e dizemos a eles, não coloque na rede social. Por que não colocar na rede social? A família já passa uma situação delicada. Sim. Depois ser disposta. Ainda ser exposta. Sim. Só para que as pessoas saibam que eu fiz uma ação social. Então, agora, é claro, eu tenho por obrigação mandar para as pessoas que estão apoiando, porque para elas precisam saber o que eu fiz com o dinheiro dela. Entende? Então, são tudo isso aqui. Então, também já tivemos ajuda, tem que voltar. Nós fizemos um evento em Achada, no interior, esqueci agora. Achada Limpo? Não, Achada Limpo não, foi em... Poxa, agora esqueci o nome do local. Você foi com a gente. Tipo, aquele que estava com brincadeiras também para criança? Sim, Acho sim. que era Achada Limpo. Achada Limpo? Acho que era esse o nome. Era achada alguma coisa. Eu sei que foi uma achada dessa. Uma achada. Foi no interior. Que foi achada foi. Esqueci. Mas foi assim um tempo muito bom ali naquele local. E nós tivemos apoio. Nós tivemos apoio da... hoje é o Olá, né? Olá CV Móvel, é Olá? Sim, alô. Alô, nós tivemos apoio da Alô. Dona Vera nos apoiou, Alô, tivemos apoio da Alô. Tivemos apoio também, Enapol, tivemos apoio da Enapol também, que eles doaram também para nós fazermos atividade com as crianças, tivemos também, nós mandamos uma carta para eles, então nós tivemos o apoio. Tivemos no ano passado também a Assembleia Nacional, deu um apoio para um dos projetos também, teve, mas já foi de Fundo de Calabaceira, atividade que teve. Então, foram cartas que a gente foi mandando, porque tem muita coisa também que a gente não conhece aqui, né? E, então, teve esse apoio. Mas a maioria, quando vem assim, vem mais do Brasil. Só um apoio assim. De alguns eventos que acontecem, o pessoal vem lá e diz assim, não, vamos estar ajudando. Hoje mesmo nós temos aqui apoio Santiago. Santiago nos convidou para estarmos aqui para falarmos do evento, né? Então, isso aqui é muito... A Câmara Municipal também nos ajudou com o transporte, Achada Laje. Exato. Achada Laje. A Câmara Municipal também nos ajudou com o transporte para lá. Né? Tivemos lanche, foi muito bom, foi um tempo bom. Alô, eles deram o quê? Foram ao parquinho, teve pipoca naquele dia, nós tivemos lanche, foi muito, muito bom mesmo. Então, assim, tem pessoas que têm realmente se levantar para nos ajudar. Mas ainda precisamos mais, porque é muita gente que nós precisamos atender. E graças a Deus, hoje tem muitas pessoas que têm se levantado aqui para ser nosso parceiro em ajudar no serviço. Vamos lá, tem uma atividade ali, vamos. Então, hoje temos a Delegacia de Saúde também, tem o Alberto, que tem sido assim, um parceiro conosco ali na Delegacia de Saúde, onde a gente precisa de uma equipe, a equipe vem e nos ajuda para fazer os trabalhos nas comunidades, que não é só esse trabalho, gente, anota isso aí, bota isso na agenda de vocês, por favor. Esse trabalho, dia 31 de outubro, até dia 2 de novembro, é todo ano, é a nossa agenda. Alguém falou assim, vocês deviam mudar, porque dia 1 é dia do pessoal comer milho. E aí, muita gente vai pro interior. Só que eu preciso entender uma coisa, existe a necessidade e a prioridade. Milho eu posso comer todos os dias. Você entende? Então, eu posso comer aqui em praia, não tem milho aqui em praia. Por que eu digo isso?
é mente, é isso aqui. Não precisa mudar essa mentalidade. Nós colocamos uma data fixa para ficar todos os dias mudando. Então, vamos botar uma data fixa, então todo mundo já sabe que todo ano, 31 de outubro a 2 de novembro, nós temos essa atividade aqui. Então, eu agradeço, porque eu acho que já deu, eu falei até demais. E muito obrigada, assim, eu agradeço mesmo a equipe por essa oportunidade de me permitir falar sobre o projeto, falar um pouco da organização e falar também do que eu creio. Eu amo falar de Jesus, que ele é essência, e sair daqui sem falar dele, dizer para o povo cabo-verdiano quanto vocês são importantes, quanto Deus te ama. E não permita, por favor, que ninguém diga que vocês não têm valor, que vocês são incapazes. Mas isso é mentira, vocês têm valor, vocês são capazes, sim, vocês podem ir muito mais. Eu acho interessante que são um pouco que, se duvidar, tem uns que falam 2, 3, 4 línguas, vocês são muito inteligentes. Então, Deus abençoe vocês e guarde. E eu quero encerrar só com mais uma música. Quero que valorize. Só antes de irmos para aquela parte da música, né? Que eu gostava para tornar repetir que as datas, que os horários, para o pessoal na casa pode se preparar, para marcar na agenda, para participar. Então vamos lá, pessoal. Marca aí na agenda. Dia 31 de outubro, Noite Gospel. Você não pode perder Xande Graciosa, Luiz Tavares, Matilde Berna e tantos outros. Então anota na agenda de vocês. 31 de outubro, Assembleia Nacional. Sendo que os convites já estão saindo. Então, vamos lá, né? Vamos correr para ver se ainda dá tempo para vocês. E no dia 1 nós temos Marcha para Jesus, Santo dos Santos. Ele é um Santo dos Santos, ele me salvou, te salvou. Então, ele morreu na cruz por mim e por você. Então, 1 de novembro nós temos a Marcha para Jesus, tem uma feira, a feira de cultura, de saúde, a gastronomia, você não pode ficar de fora. Temos o desporto também, né? Do dia 1. Dia 2 nós temos a visita no cemitério, a família lutada, temos a tarde de desporto e temos encerramento na Assembleia Nacional também, com premiações e também homenagem às pessoas que nós vamos estar convidando para estar nesse tempo. Então eu quero encerrar dizendo para você, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, tão importante para Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, Aí você pode então perceber que para ele é algo importante em você. É uma verdade. Para ele é algo importante em você, então levante, cante e exalte o Senhor. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, você tem um valor. Deus te abençoe. Obrigada. Então, missionária Patrícia Silva dos Santos. Patrícia Santos da Silva. Então, muito agradeço por ter participado conosco nesse podcast. E vou que estar na casa também, não queria agradecer pela paciência e também por ter contribuído conosco com a visualização. No período também para o seguir, continuar a seguir nas redes sociais, no Facebook, Instagram, também no YouTube, com vídeo, tudo semana não está fazer publicação de vídeo no YouTube. Que sim, você esteja a participar conosco, comenta, partilha, é o que não te pediu. Obrigado por ter participado conosco nesse programa. Obin Lina TV Santiago.